Pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Direito Processual do Trabalho, aqui do curso regular de Analista Judiciário do CP Iuris. Hoje vamos aqui para a nossa aula de número 4, em que vamos tratar do rito sumaríssimo, do rito sumário, dos procedimentos especiais trabalhistas, bem como vamos tratar também de sentença trabalhista e de recursos na parte geral. Veja que é um conteúdo, novamente, muito extenso, como é de praxe aqui neste nosso curso de analista judiciário, neste nosso curso regular. Então vamos manter aquela nossa metodologia, por meio da qual eu vou aqui explicar os principais institutos de cada um desses temas e vocês realizam as leituras obrigatórias que eu vou indicar aqui, sem prejuízo do envio de dúvidas. Pode ser diretamente para o meu e-mail que está aqui indicado, para o plantão de dúvidas aqui do CP Iuris também. Fiquem à vontade e vamos começar então com o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo está previsto na CLT nos artigos 852-A a 852-I, bem como em algumas regras também aqui sobre recursos, a gente também encontra na CLT. E também tem referências nessas súmulas aqui que eu quero que vocês façam a leitura obrigatória. O procedimento sumaríssimo foi colocado na CLT, foi inserido na CLT por meio de uma lei de 2000 e tem como função, tem como objetivo aumentar a celeridade do procedimento para aqueles processos que têm valor da causa indicado mais baixo. Então, se o valor da causa é mais baixo, utiliza-se um procedimento mais célere para resolver esses conflitos de maneira mais rápida, sobretudo considerando que o objeto principal do processo do trabalho são as verbas de natureza trabalhista que têm natureza alimentar, em sua grande parte. Então, para isso que serve o rito sumaríssimo. A sua incidência está prevista aqui no artigo 852-A da CLT e tem aplicação para os processos cujo valor da causa não excedam 40 salários mínimos. Veja, se o processo não exceder 40 salários mínimos, existe uma norma de ordem pública de observância obrigatória que estabelece, que determina a adoção obrigatória do rito sumaríssimo. Esse rito não se aplica aos procedimentos, aos processos de índole coletiva, não se aplica aos dissídios coletivos e não se aplica às ações coletivas em geral, inclusive as ações chamadas ações de cumprimento. Por quê? Porque o artigo 852-A estabelece os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. E aqui vejo no parágrafo único, a fazenda pública, a administração pública direta, indireta e autárquica e fundacional estão excluídas do procedimento sumaríssimo. Então, se a fazenda pública for parte, não se aplica o procedimento sumaríssimo, certo? Vai ter que aplicar, vai ter que utilizar, vai ter que ser adotado o procedimento ordinário que nós estudamos ao longo das últimas aulas, certo? E veja que a adoção do rito sumaríssimo não depende da complexidade da causa, do objeto, do que se trata. Não, independentemente do que for, pode ser o acidente de trabalho mais complexo que você possa imaginar, mas se o valor da causa for até 40 salários mínimos, será aplicado o rito sumaríssimo obrigatoriamente. As regras do rito sumaríssimo estão descritas aqui nestes dispositivos que eu trouxe nesse quadro. Eu vou enviar os slides para vocês lerem cada um desses dispositivos. Eu vou aqui pontuar os dispositivos mais importantes, aqui as regras mais importantes, as linhas mestras do rito sumaríssimo, para que vocês, quando façam a leitura, compreendam. Veja
como o processo foi previsto para ter celeridade. Existe uma regra aqui de prazo para julgamento, no artigo 852b, inciso 3º, que estabelece que o juiz deverá apreciar o pedido no rito sumaríssimo em até 15 dias. Então, em até 15 dias, ele precisa marcar audiência, ouvir defesa, instruir o processo e julgar. Evidentemente, se trata de um prazo impróprio. Ou seja, não gera preclusão para o magistrado, mas existe um direcionamento legislativo para essa maior celeridade nesse processo. Vamos ver que a petição inicial no rito sumaríssimo tem algumas características específicas que caem bastante em prova e que são importantes, inclusive na prática cotidiana do processo do trabalho. A primeira delas é que o pedido precisa ser certo e na forma da lei está escrito ou determinado. Na verdade, ele precisa ser certo e determinado ou suscetível de determinação, mas a lei prevê que ele deve ser certo ou determinado e deve indicar o respectivo valor. Esta regra, antes da reforma trabalhista, era prevista apenas para o rito sumaríssimo. Agora, nós vimos em aulas passadas que a petição inicial trabalhista, também no rito ordinário, tem esse requisito de indicação do valor. Também, sob pena de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido que não está ali com o seu respectivo valor indicado. Além disso, o reclamante precisa indicar o nome e o endereço. Precisa qualificar corretamente e indicar o endereço do reclamado de forma correta, de forma adequada. Porque se assim ele não fizer e a citação não se realizar por causa disso, o processo também será extinto sem exame do mérito, porque no processo sob o rito sumaríssimo não se realiza citação por edital. Porque no rito ordinário, se a parte, por exemplo, indica de forma equivocada o endereço ou o nome, por isso não se consegue citar, o que se faz? Cita por edital. O processo corre, muitas vezes, a revelia do reclamado. Agora, quando o reclamado toma conhecimento da reclamação trabalhista e percebe que não foi citado porque o endereço estava errado, ele argue a nulidade de citação e o processo volta desde o começo. Aqui isso não acontece. Indicado incorretamente o endereço, o processo é extinto sem exame do mérito, não se fazendo aqui a citação por edital, certo? Nessas hipóteses, sendo extinto o feito, o reclamante será condenado ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Tá legal? Essas são características muito importantes da petição inicial no rito sumaríssimo. Vamos aqui para a audiência, que tem as principais... na verdade, tem quase todas as regras de processo sumaríssimo, de procedimento sumaríssimo, estão relacionadas à audiência, porque a gente já viu que todos os atos processuais, pelo menos conforme a previsão da CLT, todos os atos processuais no processo do trabalho são realizados em audiência, ou quase todos. Defesa, instrução, decisão. No rito sumaríssimo, previsão de audiência una, também. Tá? Assim como no rito ordinário. A audiência será una, podendo, evidentemente, ser fracionada caso seja necessário, ali, pelas peculiaridades da causa, o juiz tem esse poder. A conciliação no rito ordinário, nós vamos lembrar, é realizada em 2 momentos obrigatórios. Logo após logo no início da audiência e antes da apresentação de defesa, obrigatoriamente, e após as razões finais, mas antes da prolação da decisão. 2 momentos obrigatórios. No rito sumaríssimo, não. A conciliação deve ser realizada em qualquer fase da audiência, e o juiz precisa empregar os meios conciliatórios em qualquer fase da audiência. Há previsão também de amplos poderes diretivos e instrutórios do juiz, de inversão de ônus de prova, inversão da ordem de produção das provas, de direção em geral da audiência. Esses poderes são amplos no rito sumaríssimo, como também é no rito ordinário. Previsão de que que os incidentes processuais que surgirem ali no decorrer da audiência serão decididos de plano pelo magistrado, sempre que esses incidentes forem capazes de prejudicar o andamento da audiência.
os demais incidentes serão decididos na sentença. Veja que se prega aqui celeridade. Decide-se os incidentes que irão prejudicar o andamento da audiência, os demais ficam para a sentença, para que o procedimento não se atrase em face desses incidentes aí. Vista de documentos. Se alguma das partes apresentar documentos em audiência, por exemplo, o reclamado, na sua defesa, na hora de apresentar a defesa, apresenta um documento, ou até mesmo o reclamante apresenta um documento novo, o juiz deve dar vista às partes ali para que se manifestem na própria audiência, salvo absoluta impossibilidade de manifestação sobre esses documentos em audiência. Professor, o que seria essa situação de manifesta impossibilidade? Veja, se a apresentação é de um relatório de um órgão específico que tem 2.500 páginas, o reclamado ou a outra parte não conseguirá se manifestar sobre isso em audiência. Daí é possível fixar prazo para que a parte se manifeste sobre esses documentos. E aí se fraciona a audiência, se for necessário. Na prática, o que se faz? Apresenta o documento, o juiz fixa prazo para as partes se manifestarem, conclui a audiência, faz a instrução, conclui, encerra a audiência, mas não encerra a instrução, ficando o encerramento de instrução para o momento posterior, porque ainda haverá que haver essa manifestação sobre provas documentais. Número de testemunhas. Já tratamos em aulas passadas, no máximo 2 para cada parte. Vamos aqui relembrar. No rito ordinário, no máximo 3 para cada parte. No rito sumaríssimo, 2 testemunhas para cada parte. E no rito do inquérito judicial para apuração de falta grave, que vamos estudar hoje, no máximo 6 para cada parte. Tá legal? Prova pericial, já tratamos. É possível prova pericial no rito sumaríssimo? Sim, é possível. E a lei esclarece. Quando? Somente será admitida quando a prova do fato exigir ou quando for legalmente imposta. E aí, nesse caso, há uma possibilidade de interrupção ali da audiência, de fracionamento, para que essa perícia seja também realizada. Tá? Por fim, sentença no rito sumaríssimo tem uma peculiaridade que é a dispensa do relatório. Nós vamos estudar hoje, na aula de hoje ainda, que a sentença tem relatório, fundamentação, dispositivo ou conclusão. No rito sumaríssimo, fica dispensado o relatório da sentença, o juiz já parte direto para a análise dos fatos, para a análise das alegações, das provas, e aí conclui o seu julgamento decidindo as questões principais. Certo? Essas são, portanto, as principais regras de rito sumaríssimo que eu abordei aqui e quero que vocês façam a leitura do artigo 852-A em diante. Tá? Muito importante, cai bastante em prova e são questões fáceis que você não pode perder na hora da sua prova. São questões que são recorrentes sobre rito sumaríssimo. Os dispositivos, ainda mais depois dessa explicação, são de fácil compreensão, então não perca a chance de acertar essas questões na prova que versarem sobre rito sumaríssimo. Tá legal? Vamos estudar procedimento sumário. Pouquíssimo utilizado atualmente, porque pouquíssimas ações têm valor da causa de até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Ou seja, até 2 salários mínimos, rito sumário. Entre 2 salários mínimos e 40 salários mínimos, rito sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, rito ordinário. Tá? Quais são as principais características e onde está previsto este procedimento sumaríssimo? Nesta lei, Lei 5584 de 70, que versa sobre normas de processo do trabalho, e no artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, essa lei traz características específicas destes processos em que tenham apenas, como valor da causa, apenas 2 salários mínimos. Quais são? Primeiro, o resumo dos depoimentos fica dispensado na ata de audiência. O juiz não precisa ali colocar na ata de audiência o que cada uma das testemunhas e partes
falaram, depuseram. Basta que ele, na ata de audiência, apenas vá para a sua conclusão acerca da matéria fática, certo? E, por fim, só cabe recurso se versar sobre matéria constitucional. Professor, qual é o recurso cabível nesse caso? Veja, existe uma divergência doutrinária aqui, parte entendendo que somente cabe recurso extraordinário, porque o RE é o recurso que, por excelência, versa sobre matéria constitucional. Outra parte da doutrina entende que é cabível o recurso ordinário, que nós vamos ver que é o recurso cabível de sentenças, desde que o conteúdo desse recurso ordinário seja matéria constitucional. Tá? Mas fato é que a lei prevê que somente caberá recurso se versar sobre matéria constitucional. Então, trata-se de uma sentença quase que irrecorrível, a não ser que se trate de matéria especificamente constitucional, não caberá recurso ordinário. Tá bom? Essas são as características do rito sumaríssimo, pouco utilizado e pouco explorado em prova, confesso, não é o examinador não tem uma predileção por esse tema, não. Fechamos, então, o estudo dos procedimentos, do procedimento comum trabalhista, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito sumário, seja pelo rito sumaríssimo. São, então, o estudo das reclamações trabalhistas, que é o processo do trabalho clássico. Vamos agora estudar 2 procedimentos especiais trabalhistas. Essencialmente trabalhistas, porque também há os procedimentos especiais cíveis que têm aplicação no processo do trabalho, e é diferente. E aí, tendo em vista o objeto, aqui o objetivo deste curso, nós não vamos tratar dos procedimentos cíveis, dos procedimentos especiais cíveis aplicáveis ao processo do trabalho. Isso aí você pode estudar no próprio processo civil e trazer esses conhecimentos aqui para a seara trabalhista. Como é o caso dos embargos de terceiro, das ações possessórias, das ações de consignação e pagamento e assim por diante. Vamos estudar aqui no curso os procedimentos especiais de índole essencialmente trabalhista, que são 3. Primeiro, o procedimento de jurisdição voluntária, oriundo de uma novidade legislativa da reforma trabalhista, para homologação de acordo extrajudicial, e inquérito judicial para apuração de falta grave e os dissídios coletivos e ações de cumprimento, que nós vamos estudar numa aula oportuna aqui no curso, se não me engano, na última aula do curso, na aula 6. Hoje vamos estudar jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial e inquérito judicial para apuração de falta grave. Vamos começar pelo procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Tradicionalmente, no processo do trabalho, até o advento da reforma trabalhista, não se admitia que as partes fizessem um acordo extrajudicial e levassem para o magistrado homologar, seja por falta de previsão legal nesse sentido, seja pela própria característica essencial do direito do trabalho material, objeto ali da conciliação do acordo, seja em razão das normas do próprio processo do trabalho. Fato é que, com o advento agora da reforma trabalhista, existe previsão legal nesse sentido. Então, vamos estudar como funciona este procedimento de homologação de acordo extrajudicial. Trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária. Lembra o que é jurisdição voluntária das aulas de processo civil? A jurisdição voluntária é a atividade do Estado que tem como objetivo conferir validade ou eficácia a determinado ato jurídico que somente vai produzir efeitos se for integrado pelo ato ali jurisdicional. Aqui, por exemplo, o acordo extrajudicial só tem validade e dactação as parcelas ali do acordo se passar pelo crivo jurisdicional. O juiz do trabalho não julga uma lide nesse caso. As partes trazem a ele um acordo para ele verificar o objeto daquele acordo e homologar, dar a chancela estatal ou não àquele acordo. Tá? Isso é a jurisdição voluntária, e esse é um exemplo de jurisdição voluntária que agora está aqui no processo do trabalho. A partir da reforma trabalhista, 855B a 855
é da CLT, leitura obrigatória. Quais são as principais características? Esse procedimento tem que ter petição inicial conjunta, obrigatoriamente, tá? As duas partes têm que assinar a petição inicial, então manifestar a vontade de apresentar aquele acordo ao Poder Judiciário, necessariamente tendo advogados. Não pode agora a parte aqui fazer uso da prerrogativa do juspostulante. E esses advogados, que podem ser inclusive do sindicato, não tem problema, mas eles têm que ser necessariamente distintos para cada interessado. O empregado, o trabalhador e o tomador de serviço, o empregador, tem que ter advogados distintos. Não pode o mesmo advogado assinar a petição com poderes para as duas partes, tá? Esse procedimento, importante, não alarga o prazo para baixa na CTPS e nem para a realização dos acertos rescisórios. Desse modo, não ilide a multa do 477 se o prazo de 10 dias for ultrapassado para o pagamento das verbas rescisórias. Veja, o que isso quer dizer? Que se a parte ajuiza, ou as partes não ajuizam, apresentam este pedido de homologação de acordo extrajudicial após o prazo para pagamento das verbas rescisórias, ele não fica, mesmo que seja objeto do acordo, embora aí, nesse caso, haja divergência na doutrina, mas não ilide a aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que se viu lá nas aulas de Direito do Trabalho. Tá legal? Não terminei aqui, não. Procedimento. Qual que é o procedimento? O juiz tem 15 dias, assim como no procedimento sumaríssimo, veja que é o mesmo prazo. Tem 15 dias para quê? Concluir o procedimento, ou seja, analisar a petição inicial, verificar os seus requisitos, marcar a audiência se for necessário e proferir a sentença. Mas como assim proferir sentença? Sim, proferir sentença. Porque o juiz não está obrigado a homologar o acordo. Veja, o juiz não está obrigado a homologar o acordo. E isso já é um entendimento prevalecente na jurisprudência do TST, cristalizada na súmula 418, segundo o qual o juiz a homologação de acordo é faculdade do juiz, sequer cabendo mandado de segurança para combater uma decisão interlocutória, que nesse sentido durante uma reclamação trabalhista ali aconteça. Então a súmula 418 já previa essa faculdade do juiz. Mas aqui o próprio artigo 855-E da CLT consagra aqui esse entendimento na própria CLT após a reforma trabalhista. O juiz não está homologado, ele pode homologar ou não o acordo. Esse prazo de 15 dias, evidentemente, é impróprio. O juiz não precisa observar, ele precisa observar, né? O ideal é que ele observe, mas se ele não observar, não haverá preclusão para o juiz. Regra importante, a apresentação desse pedido de homologação do acordo extrajudicial suspende a prescrição. Veja, suspende, não interrompe a prescrição. Qual é a diferença? Lá do direito civil ou do próprio direito do trabalho. A suspensão, uma causa de suspensão da prescrição faz com que, ultrapassada essa causa, volte a correr o prazo da onde ele parou. Já na interrupção, que não é o caso aqui, o prazo voltaria a correr do início, findado o motivo interruptivo. Aqui haverá suspensão do prazo de prescrição. Que prazo de prescrição? Prescrição relativa aos créditos ali, objeto do acordo. Tá? Em relação a esses créditos, haverá suspensão da prescrição entre o ajuizamento, a apresentação da petição inicial, pela petição conjunta, e o trânsito em julgado da sentença que negar a homologação. Ué, como assim? Da sentença que negar a homologação? Sim, porque se a sentença acolhe a homologação do acordo em relação àqueles créditos, deu-se a quitação, não é mais, as parcelas deixam de ser exigíveis e não há que se falar em prescrição. Certo? Se ele nega, volta a correr o prazo prescricional e o empregado pode continuar
ainda com seu intuito de exigir judicialmente o pagamento daquela parcela. Certo? Então, esse procedimento está previsto aqui nestes dispositivos da CLT, 855B a 855E, que eu coloquei aqui nos slides, que eu vou passar para vocês aqui já marcadinho, o que me parece mais importante para se ter atenção. Inquérito judicial para apuração de falta grave, outro procedimento aqui especial trabalhista. Leitura destes artigos da CLT, obrigatório, dessa súmula aqui, uma do STF e uma do TST, que também versam sobre o inquérito judicial. O que eu quero falar para vocês? Primeira coisa, o que é o inquérito judicial para apuração de falta grave? O inquérito judicial para apuração de falta grave é a ação de procedimento especial trabalhista de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva de quê? De qual ato jurídico? Do contrato de trabalho. Então, voltada a rescindir o contrato de trabalho daqueles empregados para os quais, por serem detentores de uma modalidade, de uma qualidade específica de estabilidade ou garantia provisória de emprego, então ele tem uma determinada estabilidade ou determinada garantia provisória de emprego, que a lei fala que para que ele seja demitido por ato do empregador, é preciso que ele tenha cometido falta grave apurada judicialmente por meio deste procedimento de inquérito. Para os quais, rescindir o contrato de trabalho, daqueles empregados para os quais, por serem detentores de determinado tipo de estabilidade ou garantia de emprego, a lei exige prévia apuração da falta grave por inquérito judicial, para que sejam validamente despedidos por ato do empregador. O conceito de falta grave está no artigo 493 da CLT. É o mesmo, é sinônimo de justa causa? Também aqui há divergência doutrinária sobre o tema. Mas veja, para o que importa para a gente do que está escrito na CLT, a CLT tem um dispositivo específico, artigo 493, que conceitua falta grave. Veja, constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482. Que artigo é esse? O artigo que estabelece quais são as hipóteses de justa causa, tá? Qualquer dos fatos a que se refere o 482, quando, por sua repetição ou natureza, representa séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Então veja que falta grave é mais do que justa causa. É uma justa causa qualificada por uma repetição ou por sua natureza que representa séria e grave violação dos deveres contratuais por parte do empregado. Nesse caso, pode o empregador ajuizar um inquérito judicial para apuração de falta grave. O que ele tem que fazer? Para quais empregados o inquérito judicial pode ser aplicado? Para o estável decenal, que hoje em dia é cada vez mais raro, é aquele empregado que obteve 10 anos de contrato de trabalho e aí se tornou estável, somente podendo ser demitido por falta grave apurada em inquérito judicial. Dirigente sindical, porque a CLT assim estabelece, isso é objeto da súmula do Supremo Tribunal Federal e também do TST. Diretor eleito de cooperativa de trabalho, a lei dá a esse diretor de cooperativa de trabalho eleito as mesmas garantias de emprego do dirigente sindical. Então, por isso, entende-se que ele também tem direito a ser submetido a inquérito judicial para apuração de falta grave. Veja que a OJ 253 não estende ao membro suplente, tá? Não estende ao membro suplente. No caso do dirigente sindical, sim. Mas o diretor aqui de cooperativa, não. Isso é matéria de direito do trabalho. Trabalhador membro do Conselho Nacional da Previdência Social, conforme também descrito na lei previdenciária, tá? No próximo bloco, nós vamos começar aqui estruturando, explicando como é ajuizado o inquérito judicial para apuração de falta grave, em que circunstâncias ele pode ser ali ajuizado e quais são as regras procedimentais, e então passaremos ao estudo ali da sentença e dos recursos, da teoria geral dos recursos, tá? Até daqui a pouco. Pessoal, voltando então aqui
no segundo bloco para tratar de inquérito judicial para apuração de falta grave. Vamos lá. Se o empregado, que é detentor da estabilidade da garantia provisória de emprego em questão, supostamente cometeram a falta grave, o empregador dele entende que ele cometeu uma falta grave, o que ele pode fazer? O empregador pode suspender esse empregado, uma suspensão disciplinar, e quando ele suspende, e é uma suspensão do contrato de trabalho, inicia-se um prazo de 30 dias. Para quê? Para ele ajuizar a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, conforme dispõe os artigos 494 e 853 da CLT. Se o inquérito for ajuizado neste prazo, a suspensão perdurará até o trânsito em julgado da sentença. Então, o empregado permanece suspenso das suas atividades, inclusive sem receber salários, até o final do inquérito, até o trânsito em julgado da sentença do inquérito. Se não for ajuizado o inquérito judicial, a suspensão disciplinar deverá cessar após o decurso dos 30 dias. Por quê? Porque existe um dispositivo na CLT, artigo 474, que estabelece que as suspensões disciplinares podem ter, no máximo, 30 dias, porque senão pode configurar motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, suspende, abre um prazo de 30 dias para ele ajuizar. Ajuizou, corre o processo e o empregado permanece suspenso. Não ajuizou, tem que cessar a suspensão até, no máximo, 30 dias. Veja, esse prazo de 30 dias é decadencial. Prazo decadencial de 30 dias para o ajuizamento do inquérito judicial para apuração da falta grave. O que vai acontecer? O inquérito vai ser ajuizado por escrito, necessariamente. Não existe petição inicial, verbal, oral, aqui no inquérito judicial para apuração de falta grave. E correrá pelo rito ordinário, ressalvados ali algumas regras, como aquela regra que a gente já viu de 6 testemunhas no máximo para cada parte, para a comprovação das alegações. Efeitos da sentença. Se a sentença do inquérito judicial para apuração de falta grave for procedente, o que vai acontecer? O contrato será rescindido. Não é esse o objeto do inquérito judicial? Sim, é esse o objeto. Portanto, sentença que julgue procedente o pedido rescindirá o contrato de trabalho. Qual será a data considerada como data de rescisão? Data da suspensão. Tá? Se ele tiver sido suspenso. Se ele não tiver sido suspenso, a data vai ser a data do trânsito em julgado da sentença. Se a sentença for improcedente, é aqui que o bicho pega. Por quê? Porque aqui tem toda uma discussão sobre a natureza dúplice da sentença de inquérito judicial. Se a sentença for de improcedência, duas medidas serão devidas aqui. A primeira, a readmissão desse empregado no serviço. E, em segundo lugar, o pagamento dos salários de todo o período em que ele esteve suspenso. Foi suspenso no dia tal, ajuizou-se o inquérito tempestivamente nos 30 dias, correu o processo e ele continua suspenso sem receber salário. Chegou no final, julgamento improcedente, convola-se essa suspensão contratual em interrupção e determina-se o pagamento dos salários de todo esse período. Certo? Então, a suspensão contratual se convola em interrupção, artigo 495 da CLT. Por que se diz que a natureza da sentença é dúplice nesse caso? Porque a improcedência do pedido formulado no inquérito judicial, a improcedência, caso tenha havido a suspensão do empregado, vai ensejar independentemente de reconvenção nesse sentido. Vai necessariamente ter como consequência a condenação do autor. Quem é o autor? O empregador. Então, o autor formula um pedido
mas se ele for julgado improcedente, ele sai condenado, independentemente de reconvenção. Natureza dúplice da sentença. Condenação do autor ao pagamento dos salários do período de afastamento como consequência da improcedência sem necessidade de reconvenção. Era isso que eu queria falar para vocês sobre inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? Vamos prosseguir tratando agora de sentença trabalhista. Então nós estudamos os princípios, estudamos competência, estudamos atos processuais, prazos, custas, honorários, gratuidade, estudamos petição inicial, defesas, audiências, provas, procedimentos especiais e agora sentença. A sentença é um ato lógico jurídico do juiz que consubstancia o exercício da sua função, do seu poder, do seu dever jurisdicional. A sentença tem a chamada força centrípeta. Todos os atos processuais em menor ou maior intensidade convergem para a sentença. O grande objetivo da prática de todos os atos processuais, encadeados ali logicamente no iter procedimental, é a prolação da sentença de mérito. Ainda que ela não vá, no final das contas, ser de mérito, por alguma intercorrência. Mas o objetivo é obter uma sentença de mérito ao final. Então a sentença tem essa convergência, essa força centrípeta. A sentença trabalhista também tem aplicação de alguns dos dispositivos do CPC, mas está fundamentalmente tratada nos artigos 831 a 836 da CLT e aqui sobre o rito sumaríssimo no 852-I da CLT. Leia também esses dispositivos do CPC e indiquei essas súmulas aqui, que na verdade não são do CPC 2015. Vou corrigir no slide, tá? Súmulas do TST. No slide que eu vou mandar para vocês eu vou corrigir. Saiu esta falha. Então, façam a leitura destes dispositivos indicados como leitura obrigatória. Vamos lá. Sabemos lá do CPC que os pronunciamentos do juiz podem ser sentença, o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo ou extingue a execução, nos termos dos artigos 485 e 487 do CPC, com o exame do mérito ou sem, mas põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução. Decisão interlocutória, ato de natureza decisória, de cunho decisório, que decide uma questão ali posta à apreciação do magistrado, ainda que de forma incidental, mas não põe fim à fase de conhecimento e não extingue a execução. Tá? É uma decisão interlocutória. Despacho, todos os demais pronunciamentos do juiz. Não tem natureza decisória. Tal grande característica do despacho é isso, não tem natureza decisória, praticados de ofício ou a requerimento. E acórdão é a sentença, aquilo que poderia ser uma sentença ou uma decisão interlocutória, proferida por um órgão colegiado, por um tribunal. Tá bom? A sentença, nós já adiantamos no primeiro bloco, vai ter 3 elementos fundamentais: relatório, fundamentação e dispositivo ou conclusão. Professor, de onde você está tirando isso? Da sua cabeça? Não, do Código de Processo Civil, que se aplica ao processo do trabalho de forma supletiva neste caso. Veja, são elementos essenciais da sentença: relatório, que terá o resumo do pedido, da defesa, quais foram as alegações das partes, e um resumo dos atos processuais praticados durante o procedimento até a conclusão para a sentença. Fundamentos ou fundamentação. O juiz analisará ali a prova, os fatos, as questões ali trazidas e fundamentará a sua conclusão, que é o dispositivo, em que o juiz resolverá questões principais que as partes lhe submeterem, ou seja, decidirá, apresentará a sua decisão, acolhendo ou rejeitando o pedido ou extinguindo sem exame do mérito ou alguma outra medida prevista nos artigos 485 e 487 do CPC 2015. Isso está também na CLT. Veja que na CLT se estabelece no artigo 832. Da decisão deverão constar nome das partes, resumo do pedido da defesa. Isso aqui é relatório. A apreciação das provas, os fundamentos da decisão. Fundamentação.
e a respectiva conclusão, dispositivo. Tá tudo aí. No rito sumaríssimo, já pontuamos uma diferença. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com o resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. A sentença vai ter fundamentação, conclusão, o dispositivo, mas não vai ter relatório no rito sumaríssimo. Tá bom? Seguindo aqui. Fundamentação da sentença. Esse é um tema que o novo CPC passou a tratar, trazendo o que a doutrina passou a chamar de fundamentação exauriente, motivação exauriente da sentença. Por quê? Porque além de dizer que o juiz precisa apresentar os fundamentos, o que, aliás, tem índole constitucional, a Constituição prevê que todas as decisões judiciais serão motivadas, além de trazer a necessidade de motivação, trouxe uma série de características que, segundo as quais, uma série de hipóteses, segundo as quais a sentença não se considerará fundamentada. Veja, quais são eles? Quando a sentença se limitar à indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo sem explicar a sua relação com a causa ou questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão judicial, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esse dispositivo é super polêmico. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula apenas, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinguishing, de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do seu entendimento. Veja, discutiu-se muito se isso se aplica ao processo do trabalho. Uns entendendo que não, outros entendendo que sim. Fato é que o TST, por meio da Instrução Normativa 39 de 2016, firmou o entendimento de que se aplica sim ao processo do trabalho essa necessidade de fundamentação. Por que isso causou estranheza aos doutrinadores do processo do trabalho? Porque as ações trabalhistas são, em geral, grande parte, compostas de cumulações amplas de pedido. Então você tem pedidos muitas vezes de A até a letra T de pedidos. E isso dificultaria a prestação jurisdicional se fosse aplicar a ferro e fogo aquela disposição do CPC. E aí o que se fez? Ajustou-se à realidade trabalhista o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Eu quero que você leia com atenção, porque eu acho que pode ser objeto de questionamento. Então, como tem muita súmula no TST, vou dar um exemplo. O TST passou a entender que o juiz não precisa enfrentar ali, explicar o fundamento daquela súmula. Se ele indica a súmula, os precedentes ali invocados pela súmula já seriam bastante. Uma série de circunstâncias que se adequam aqui à realidade justo-trabalhista. Façam a leitura do artigo 15 da Instrução Normativa número 39 de 2016, porque pode ser objeto da sua prova. Regras específicas de processo do trabalho sob sentença. Primeira delas. Leiam esses dispositivos, tá? 832 a 836 e 852-I da CLT. Sentença trabalhista que julgar procedente o pedido deve determinar o prazo e as condições para o seu cumprimento. Então, o juiz determinou que se anotasse a carteira de trabalho no prazo tal, sob a circunstância tal, deve a parte reclamante apresentar a carteira, ele deve estabelecer as condições e o prazo para cumprimento do que ele determinar. Sentença trabalhista sempre mencionará as custas devidas pela parte sucumbente. Então, o juiz decide no dispositivo, decide julgar por procedente em parte a reclamação trabalhista ajuizada por fulano em desfavor de fulano, tal, e no final vai dizer custas pela parte tal no valor de tanto calculado sobre a base de 2% sobre o valor da condenação, que é arbítrio em tanto. Né? Porque o juiz pode arbitrar o valor da condenação quando ele não liquidar a sentença. Então, ele sempre mencionará quais são as custas. Por quê? Porque as custas serão um pressuposto recursal, o recolhimento dessas custas. A parte que quiser recorrer depositará o valor das custas para que possa exercer o direito de recorrer.
Então, ele deve sempre mencionar essas custas na própria sentença. Sentença trabalhista deverá indicar a natureza jurídica das parcelas deferidas. Por quê? Porque algumas parcelas têm natureza indenizatória, outras natureza remuneratória, salarial, e isso tem reflexos sobre incidência previdenciária, e o juiz do trabalho pode, inclusive, executar de ofício as contribuições previdenciárias incidentes sobre o objeto de sua condenação. Então, ele deve indicar quais parcelas... Ele está deferindo uma parcela. Ele vai indicar, defiro o julgo procedente pedido para condenar o reclamado ao pagamento de 2 horas extras por semana ao longo de todo o período imprescrito do contrato. E vai indicar embaixo, recolhimentos previdenciários sobre a parcela hora deferida que tem natureza salarial. Ele tem que indicar isso, tá? Porque a CLT determina que ele assim o faça. Indique a respectiva responsabilidade pelos recolhimentos. Então, recolhimentos previdenciários pelo reclamado em relação a este pedido. Tá bom? A União deverá ser intimada da sentença. Por quê? Por causa disso. Tendo deferimento de parcelas indenizatórias e salariais e o juiz indicando quem deve recolher e o montante a ser recolhido de contribuição previdenciária, a União tem interesse de recorrer porque as contribuições previdenciárias são revertidas a ela. Tá? Então ela será intimada das sentenças. Como regra, a publicação da sentença considera-se realizada na própria audiência, ficando as partes intimadas. Então, pelo rito, a sentença é proferida na própria audiência e, sendo assim, as partes saem intimadas da sentença e já inicia o prazo recursal. Só que na prática, e aí isso ensejou aqui a aprovação de 2 súmulas pelo TST, súmula 30, 197, porque na prática, o juiz o que ele faz? Marca uma audiência de julgamento, dispensa o comparecimento das partes. O que isso significa? Que o juiz vai proferir a sentença em gabinete. Na prática é isso. Então encerra a audiência, marca a audiência de julgamento, ficando dispensadas as partes. Qual é a relevância disso? Na data marcada para a publicação, para a realização dessa audiência de julgamento, as partes devem verificar se a sentença foi publicada, porque basta, se as partes ficarem cientes que a audiência de julgamento será no dia X, basta a publicação da sentença, não sendo necessária a intimação específica das partes para que inicie o prazo recursal. Então veja, isso está previsto na súmula 197. E a súmula 30 trata sobre a hipótese em que o juiz profere a sentença em audiência, aí ele tem um prazo de 48 horas pela lei para juntar aos autos a sua fundamentação. Se ele não juntar nessas 48 horas, aí para iniciar o prazo recursal ele vai ter que intimar as partes. Tá legal? Vejam essas 2 súmulas. Reclamado revel será intimado da sentença por carta ou por edital. O revel não é intimado de todos os atos do processo, mas no processo do trabalho ele é intimado da sentença. Então, se o juiz chegou na sentença, viu que tem algum revel, ele tem que determinar. Intime-se o reclamado por carta. Se não der certo, por edital. Artigo 852 da CLT prevê isso aí. Tá bom? Essas são as características da sentença do processo do trabalho. Tem uma sentença que é homologatória de acordo. Porque só vai para a decisão mesmo, para a sentença ali, para a decisão sobre os pedidos, se ficar frustrada a tentativa conciliatória. Se a tentativa conciliatória não ficar frustrada, o juiz terá homologado um acordo. E essas são as regras relacionadas a isso. Primeira delas, a conciliação, o termo de conciliação homologado, vale como decisão irrecorrível. Decisão irrecorrível, isso é muito importante, cai muito. Tem uma súmula do TST, súmula 259, que diz: só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Essa súmula continua vigente. Por que gera polêmica? Porque o novo Código de Processo Civil estabelece que os termos, esses atos jurídicos praticados ao longo do processo, como atos de conciliação, são impugnáveis por ação anulatória e não por rescisória, mas no processo do trabalho tem súmula nesse sentido. É a ação rescisória o instrumento para impugnar um acordo homologado. Tá legal? Atenção para isso.
é irrecorrível, não cabe recurso ordinário desta sentença homologatória, é irrecorrível, mas cabe, se enquadrar nas hipóteses de rescindibilidade, é cabível a ação rescisória. A União será intimada das decisões homologatórias de acordo que contenham parcela indenizatória, justamente porque ela pode recorrer desse estabelecimento de parcelas indenizatórias e salariais. Então, as partes no acordo podem estabelecer que parcelas ali são, quanto do acordo é de parcela salarial, quanto é de parcela indenizatória. A União tem interesse em recorrer sobre isso em relação aos tributos, às contribuições previdenciárias que lhe forem devidas. Acordo celebrado após o trânsito em julgado ou após a elaboração dos cálculos de liquidação não prejudicará os créditos da União. Como assim? Acordo depois de transitar em julgado? Sim, é possível, plenamente possível. Mesmo depois do trânsito em julgado, se admite a conciliação. Agora, TST-TOJ nesse sentido, 376. O que é o J376 estabelece? Faça a leitura. Estabelece que, se for feito um acordo nessa hipótese, após o trânsito em julgado, a contribuição previdenciária incidente sobre o objeto do acordo deve observar a proporcionalidade de parcelas salariais e indenizatórias da decisão transitada em julgado. Tá? Não pode, as partes não têm liberdade ampla aí para definir a natureza dessas parcelas, porque tem que respeitar os créditos da União. E, por fim, o cumprimento faça no prazo e condições estabelecidas. Faça a leitura destes parágrafos do artigo 832, são importantes, podem aparecer na sua prova. Vamos iniciar agora recursos trabalhistas. Hoje nós vamos tratar apenas da teoria geral dos recursos, naquilo que mais interessar ao nosso objeto de estudo do processo do trabalho para concursos de analista, tá? Então, não vamos aqui nos debruçar sobre a teoria recursal do processo civil, que você já viu nas aulas de processo civil. Se não viu, ainda vai ver, vai estudar com o professor, mas aqui a gente vai focar no que importa para o processo do trabalho. Professor, tem muitas súmulas aqui sobre recursos. Tem muitas súmulas, porque quem faz as súmulas é o TST, e o TST julga basicamente recurso. Então, eles têm muito entendimento sobre recursos, tá legal? Faça essa leitura dos dispositivos aí sugeridos como leitura obrigatória. O que é o recurso? Recurso é o meio processual colocado à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiros interessados, para impugnar decisões judiciais, seja para anulá-las, reformá-las ou até mesmo para aclará-las, como forma de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, como expressão maior do princípio do duplo grau de jurisdição, que sabemos não é um princípio constitucional expresso, mas por uma leitura sistemática da Constituição se considera que se trata de um princípio constitucional, embora implícito, mas um princípio importante para o modelo constitucional de processo. Apresentado o recurso, são feitos 2 juízos, um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. O juízo de admissibilidade enseja o conhecimento ou não conhecimento do recurso. O juízo de mérito enseja o provimento ou desprovimento do recurso. O que se faz na verificação da admissibilidade? Verificação dos pressupostos recursais de admissibilidade, que vamos ver agora em seguida. Se eles estiverem todos presentes, juízo positivo de admissibilidade conhece do recurso. Se não estiverem presentes ou algum deles não estiver presente, não se conhece do recurso. No mérito, verifique-se a ocorrência de erro improcedendo ou erro injudicando na decisão impugnada. Já vimos isso no processo civil largamente, você já está cansado de saber. Vamos para o que interessa ao processo do trabalho aqui. Pressuposto de admissibilidade: cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. São só esses? Não, esses são os que são mais clássicos aqui apresentados pela doutrina processual, e também há os pressupostos recursais específicos de recurso. Por exemplo, recurso de revista tem como pressuposto de admissibilidade específica o pré-questionamento, que nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Então, cabimento: se o recurso se aqui a decisão recorrida é recorrível e se o recurso adotado era de fato o adequado ali para
para a impugnação da decisão. Legitimidade, a pertinência subjetiva. De quem é a legitimidade? Das partes, do Ministério Público quando atuar como custos legis ou quando for parte, de terceiro interessado no processo, que demonstra interesse jurídico, uma espécie de intervenção de terceiros na área recursal. Interesse recursal, utilidade, necessidade do provimento ali, da utilização, da decisão daquele recurso. Tempestividade, se foi ajuizado no prazo. Preparo, se foram pagos os valores necessários para a viabilização do direito recursal. Regularidade formal, se as normas de procedimento que estabelecem a forma foram obedecidas. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo, se não houve desistência, renúncia ou aceitação ali da decisão. A doutrina divide em subjetivos e objetivos ou em intrínsecos e extrínsecos. Subjetivos, cabimento, legitimidade, está aqui, eu trouxe no quadro, só para que você relembre do seu estudo de processo civil. Pressupostos subjetivos dizem respeito às partes ali que estão recorrendo, as partes que estão ali debatendo no recurso. Objetivos dizem respeito ao recurso em si. Intrínsecos não é a mesma coisa que subjetivos. O intrínseco diz respeito ao direito de recorrer, enquanto os extrínsecos, que não são a mesma coisa que objetivos, dizem respeito à forma como se exterioriza, como se exerce esse direito de recorrer. Tá legal? Dentro disso, de pressupostos processuais, aqui na área trabalhista, eu vou tratar de tempestividade e de preparo, por serem os principais aqui focos de questões de concurso. As demais, de fato, eu peço para que você leia aqueles dispositivos que eu coloquei como leitura obrigatória, mas eu não vou conseguir tratar de todos aqui na aula, tá? Então fica aquele nosso compromisso para a fluidez do curso, para que você realize essas leituras que são importantes. Tempestividade. E aí nós vamos adentrar num terceiro bloquinho de mais ou menos uns 15 minutos, de 10 a 15 minutos, para fechar esse conteúdo. Tempestividade. Prazo recursal. Os recursos têm que ser interpostos dentro do prazo de recurso. Em geral, regra geral, recurso trabalhista, prazo de 8 dias. Tá bom? 8 dias. Prazo geral, regra dos prazos processuais recursais, tá? Não todos os prazos. Recursais, 8 dias. 2 exceções, quais sejam? Embargo de declaração, 5 dias, conforme o artigo 897A da CLT. Recurso extraordinário, 15 dias, conforme disposição do CPC. O TST tinha uma súmula que dizia que o recurso interposto antes do início do prazo, ou seja, antes da publicação da sentença ou do acórdão, era considerado intempestivo, ou extemporâneo. Com o advento do novo CPC e com o entendimento também firmado pelo Supremo, esta súmula 434 do TST foi cancelada. Não mais subsiste na seara trabalhista esse entendimento. Então, mesmo que seja interposto o recurso antes do início do prazo, considera-se tempestivo. A parte não excedeu o prazo recursal. Os prazos aqui vão ser contados em dias úteis, se aplicam aqueles prazos em dobro para a Fazenda Pública, para o Ministério Público do Trabalho e para a DPU, também como a gente viu na aula sobre prazos. Todos aqueles conhecimentos se aplicam aqui. Preparo recursal. Preparo recursal é o pagamento dos valores necessários ao exercício da faculdade processual de interposição de recurso. Então, para interpor um recurso, a parte tem que pagar, recolher determinado valor. Que valor é esse no processo do trabalho? Custas processuais e depósito recursal. Custas a gente já estudou. Estudou a sistemática de custas completa na aula sobre custas. Artigo 789, natureza de taxa judiciária revertida em proveito do Estado, que vai incidir a base de 2% sobre o valor da condenação ou do valor da causa, depender do caso ali, deve ser recolhido e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Tudo isso a gente já viu na aula de recurso. E depósito recursal, que nós vamos estudar a partir de agora, que tem natureza de garantia da execução e é devido pelo empregador condenado a pagar a quantia certa, devido pelo empregador que for condenado ao pagamento de quantia certa. Vamos estudar aqui, então, as regras sobre preparo recursal a partir do próximo bloco. Até já!
Vamos lá, pessoal, terminar a aula de hoje estudando aqui o depósito recursal. Muito importante essa matéria, inclusive para efeito de concurso público, provas objetivas. O depósito recursal está previsto no artigo 899 da CLT, que eu trouxe para você aqui no slide que eu vou encaminhar. Veja, o depósito recursal é devido pelo empregador condenado a pagar quantia. O empregado não deposita, não paga depósito recursal, porque o depósito recursal é o depósito do valor da condenação e tem natureza de garantia da futura execução. Então, o que o empregador faz? Foi condenado. Quer recorrer? Paga as custas, 2% sobre o valor da condenação, e paga o depósito recursal, recolhe o depósito recursal, que é o valor da condenação que no final será revertida para o empregado, caso o empregado se sagre vencedor ao final. Então, a natureza, além de pressuposto recursal, é de garantia do juízo, garantia da execução. Tá bom? Qual é o valor, portanto? O valor do depósito recursal é o valor da condenação. Mas, professor, se a condenação for de R$200 mil em face de uma indenização por uma morte, por exemplo, num acidente de trabalho, ele vai ter que, para recorrer, pagar R$200 mil? Não. Existe um limite para o depósito recursal. Que limite é esse? Pela CLT, 10 vezes o salário mínimo regional. Mas não existe mais salário mínimo regional. Hoje em dia, o depósito recursal tem como valor limite, valor teto, o valor que o TST define num ato que anualmente é aprovado, expedido pelo TST. Então vamos lá. Digamos que o limite deste ano para o recurso ordinário, limite do depósito recursal em caso para recurso ordinário, seja de R$10 mil. Se eu fui condenado como empregador a pagar R$2 mil, para que eu recorra, eu pago, além das custas, ou seja, 2% sobre R$2 mil, além dessas custas, eu pago o depósito recursal, eu tenho que depositar R$2 mil. Tá? Valor da condenação. Se a condenação tivesse sido R$13 mil, eu só depositaria, além das custas, R$10 mil, porque é o teto do depósito recursal. Se eu continuo perdendo no tribunal e quero recorrer para o TST por meio de um recurso de revista, nós vamos ver na próxima aula, eu tenho que complementar o valor do depósito recursal, porque o valor teto para o recurso de revista é outro, digamos que seja 15 mil. Aí eu tenho que pagar mais 3 mil. Se a condenação tivesse sido 20 mil, eu teria pagado os 10 para recorrer para o TRT, e depois só mais 5, porque o limite seria 15 mil, eu não poderia depositar os 20 mil, porque ultrapassaria o teto do depósito recursal. Deu para entender? Então essa é a lógica do depósito recursal. Qual é a exceção a esse entendimento? Agravo de instrumento, parágrafo 7º. O depósito recursal, no caso de agravo de instrumento, corresponderá a 50% do valor do depósito recursal, do valor do depósito do recurso ao que se pretende destrancar. Porque o agravo de instrumento no processo do trabalho, nós vamos ver, serve para destrancar recurso. Então, se um recurso ordinário foi trancado pelo juiz de primeiro grau, para destrancá-lo eu interponho um agravo de instrumento e para isso eu deposito 50% de depósito recursal, do valor que seria devido a título de depósito recursal no recurso ordinário. Tá bom? Então esse é o valor do depósito recursal. Qual o prazo para pagamento? Prazo alusivo ao recurso. O prazo é o prazo alusivo ao recurso, assim como nas custas. Então, mesmo que se interponha um recurso antecipadamente, eu tenho 8 dias úteis. Eu interponho o recurso no 5º, eu tenho até o 8º para comprovar nos autos que eu paguei o depósito recursal, bem como as custas. Qual é a exceção disso? Agravo de instrumento. No agravo de instrumento, eu tenho que provar que paguei o depósito recursal no ato de interposição.
no ato de interposição e não no prazo alusivo ao recurso. Então, para todos os recursos, no prazo alusivo. No agravo de instrumento, não. No ato da interposição do recurso. Tá certo? O que mais? Aonde eu deposito o valor do depósito recursal? Vamos lá. Antes da reforma trabalhista, era depositado o depósito recursal por meio da guia de pagamento do FGTS. Então, o depósito recursal ia para a conta vinculada do trabalhador. Agora não vai mais. Agora, ele vai para uma conta vinculada ao juízo, então para a conta do juízo, e corrigido com os mesmos índices da poupança. Aqui existe uma grande polêmica, mas vamos começar aqui aos poucos. Então, ele vai ser, o empregador, para recorrer, vai depositar na conta do juízo o valor do depósito recursal limitado ao teto que o TST estipular e comprovar nos autos que assim o fez. Esse dinheiro vai ficar na conta do juízo e vai ser corrigido com os mesmos índices da poupança, pela taxa referencial. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que a taxa referencial, o índice da caderneta de poupança, não é capaz de acompanhar a corrosão da moeda. Entendeu que não é um índice adequado para correção monetária, pelo menos nas casos das condenações judiciais. Aqui, como se trata de garantia da execução, tem quem sustente que também aqui seria inconstitucional, por ser do mesmo índice da poupança. Mas eu quero que você entenda que, embora haja essa polêmica, foi assim que a lei trouxe, corrigido com os índices da poupança, tá? Fica na conta do juízo, durante o trâmite do recurso, até transitar em julgado, e aí vai sendo corrigido pelo índice da poupança. Se ao final o reclamante ganhar, o que vai acontecer? O juiz, por simples despacho, vai determinar a reversão desse valor em proveito do reclamante, já como iniciada a execução, já como satisfação do seu crédito. Se ainda tiver alguma coisa para ser executada, mais valores a serem executados, prossegue-se a execução. Se não, entrega o valor e ponto final. Agora, se o reclamado ganhar, se no final inverter e ele se sair vitorioso ao final, o que acontece? O juiz determina que o valor seja devolvido a ele. Ele saca de volta o valor do depósito recursal. Tá bom? Questões importantes. Primeiro, do agravo de instrumento. Já falei que o agravo de instrumento vai ter o valor do depósito recursal no agravo de instrumento é de 50% do valor do depósito recursal do recurso a que pretende destrancar. Mas se o agravo de instrumento visar a destrancar um recurso que impugna uma decisão judicial que contrariou a jurisprudência firmada do TST, então, de novo, a decisão judicial recorrida contrariou o entendimento firmado pelo TST, jurisprudência uniforme do TST, seja em súmula, seja em OJ. E houve o recurso ordinário dessa sentença, por exemplo, e o juiz que proferiu o juízo de admissibilidade trancou o recurso, o agravo de instrumento para destrancá-lo não vai exigir depósito recursal. Parágrafo 8º do artigo 899 da CLT. Tá bom? Importante esse entendimento. E agora, regras dos parágrafos 9º, 10 e 11 aqui do 899. Por que eles são importantes? Porque eles são oriundos da reforma trabalhista. Vamos de um por um. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vai ter isenção? Não. Reduz pela metade. Certo? Para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 9º. O que o 10º fala? Aí sim,
isenção de depósito recursal. São isentos, não vão pagar depósito recursal. Quem? Os beneficiários da justiça gratuita, ou seja, empregador também pode ser beneficiário de justiça gratuita. Veja aqui. Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Beneficiário da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Professor, e a massa falida? A massa falida não tem isenção legal de depósito recursal, mas o TST entende, de acordo com a súmula 86 do TST, súmula 86 do TST, que a massa falida também não precisa pagar, não precisa recolher o depósito recursal. Se a massa falida não recolher o depósito recursal, o recurso não será deserto, será considerado o preparo tranquilamente. Tá? Por fim, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Quero lembrar você, o TST tem um OJ. Eu quero aqui que você anote também. OJ, deixa eu ver aqui, 59, da SDI 2. OJ 59, da SDI 2. Que diz que a penhora pode ser substituída também por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Mas o TST, para isso, exige que seja acrescido de 30%, conforme determina o CPC. Aqui, a lei não diz isso. Só diz que pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Há quem entenda que também se exige aqui esse acréscimo de 30%, mas a lei, especificamente, não determina assim. Tá bom? Trouxe para vocês, a título de exemplo, o ato do TST referente ao ano de 2018 para o depósito recursal. Traz aqui os valores. Os novos valores referentes aos limites do depósito recursal, só para vocês entenderem, será para o recurso ordinário, não sei se está dando para ver aqui no slide, mas isso vai estar no slide que eu vou mandar para vocês. No recurso ordinário, 9.513. No revista, embargos extraordinário, 19 mil e tanto. Recurso em ação rescisória também 19 mil e tanto. Então é um ato desse tipo que traz os limites aqui do depósito recursal. Tá legal? Muito importante em relação ao depósito recursal, súmula 128 do TST. O que ela diz? É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, e aqui eu acrescento, ou do limite do TST, ou do limite, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Tá? Então, se ela já atingiu aqui o valor da condenação, não precisa mais nenhum recurso, ainda que caiba recurso de revista depois, não é necessário nenhum recurso. Então, para cada recurso, eu recolho o depósito recursal. Para o ordinário, tenho que recolher. Para o recurso de revista, recolho. Para o extraordinário, recolho, se ainda não tiver chegado ali no limite ou no valor da condenação. Havendo condenação, vou pular o 2 e vou tratar depois. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, veja, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, porque o depósito recursal tem natureza não de taxa judiciária para poder recorrer, mas sim de garantia do juízo. Então, se o juízo está garantido, morreu o assunto. Aproveita os demais, havendo condenação solidária. Exceto quando a empresa que efetuou o depósito estiver pleiteando a sua exclusão da lide. Então, se uma das partes ali condenada solidariamente está alegando no seu recurso, em preliminar ou no mérito, que ela não deve responder, não deve ser excluída da lide, melhor dizendo, ela
aí a garantia do juiz pode ficar prejudicada. Aí o TST entende que ambas as partes têm que juntar, têm que depositar ali o valor. Entenderam? Então, em regra, aproveita a todos os que estão solidariamente condenados, salvo se uma das partes que está ali solidariamente condenada estiver pleiteando a sua exclusão da lide. Agora, na execução, interessante. Garantido o juízo na execução, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos tais e tais do artigo 5º. Havendo elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. Na execução, só se pode recorrer, nós vamos ver, por meio do agravo de petição, se houver garantia do juízo, em regra. Se o juízo está garantido, não há que se falar em depósito recursal. É isso que se fala aqui. Se cobrar depósito recursal, está violando a própria Constituição. Porém, se durante a execução ali, num procedimento incidental, ou na própria fase de liquidação, houver elevação do valor do débito, é preciso haver a complementação da garantia do juízo para poder recorrer por meio de um agravo de petição, que é o recurso cabível na execução. Nós vamos tratar disso no final. Mas entenda, por que na execução não precisa de depósito recursal? Porque os recursos na execução já são interpostos com um juízo garantido. Porque os embargos de execução trabalhista exigem garantia do juízo. O agravo de petição é o recurso cabível contra a sentença nos embargos de execução. Então, o juízo já vai estar garantido. Tá? É por isso. Súmula 161. Só há necessidade de depósito recursal quando houver condenação em pecúnia. Se houver apenas obrigações de fazer ali na condenação, ou de dar, ou de não fazer, não se exige depósito recursal para recorrer. Efeitos recursais. É importante aqui só passar de um por um, já trazendo aquelas ideias do CPC, o efeito devolutivo dos recursos. Quer dizer que a interposição do recurso devolve, entre aspas, devolve ao tribunal a matéria litigiosa para apreciação. Ou tem gente que fala, devolve a jurisdição ao tribunal. O que isso quer dizer? Possibilita ao tribunal o reexame da matéria. Seja em recursos de ampla devolutividade, como o recurso ordinário, que representa algo semelhante à apelação no processo civil, seja uma devolutividade restrita, como é o caso do recurso de revista. Nós vamos ver que apenas em hipóteses específicas o TST pode ali analisar. Tá? Efeito suspensivo. É o efeito segundo o qual a decisão, a interposição, melhor, do recurso enseja a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Então, apresentado o recurso, a decisão não produz efeitos. No processo do trabalho, em regra, os recursos têm somente efeito devolutivo e não suspensivo. Por que não tem efeito suspensivo? Porque as decisões continuam produzindo efeitos para fins de execução provisória, podendo-se realizar a execução provisória até a penhora, só não podendo, salvo hipóteses excepcionais, haver o levantamento do valor ali penhorado ou atos de transferência de propriedade. Então, em regra, atenção, no processo do trabalho, os recursos possuem, em regra, efeito meramente devolutivo. Isso está previsto na CLT. Efeito substitutivo. Naquilo que foi objeto do recurso, o acórdão substitui a decisão recorrida. Efeito translativo. A possibilidade do tribunal conhecer de ofício questões não suscitadas nas razões recursais, como é o caso das questões de ordem pública. Por fim, eu quero tratar com vocês do processamento dos recursos trabalhistas, que vai ser importante para quando a gente for tratar dos recursos em espécie. Como é que funciona? Primeiro, interposição perante o juízo a qual. O que isso significa? O próprio juízo a qual é a instância recorrida. Ou seja, se eu estou recorrendo de uma sentença, eu interponho o meu recurso ordinário perante o próprio juiz prolator da sentença. Eu não vou ao tribunal e entrego a petição de recurso. Eu vou nos autos, apresento o recurso ordinário. O que o juiz faz quando recebe ali o recurso? Ou o órgão recorrido, o que ele faz? Intima a parte contrária para apresentar contrarrazões no mesmo prazo de interposição. Então, se o prazo recursal era 8 dias úteis, a parte recorrida terá 8 dias úteis para apresentar contestação, contrarrazões. Tá? Se for 5 dias, 5 dias. Se for 15 dias, 15 dias, naquelas exceções ali dos embargos e do recurso extraordinário.
Feito isso, o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade. O próprio juízo ACO. Ele faz o primeiro juízo de admissibilidade. E ele dá seguimento ao recurso, conhecendo assim do recurso, e remete para o tribunal, ou seja, o órgão ad quem, remete para o tribunal se fizer juízo de admissibilidade positivo. Ou ele faz um juízo negativo de admissibilidade, ele entende que alguns dos pressupostos de admissibilidade não estão presentes. Nesse caso, disse que houve o trancamento do recurso. E aí cabe agravo de instrumento para destrancar esse recurso. Então, em qualquer um desses casos, o processo remetido ao tribunal, sorteia-se um relator que poderá adotar alguma das medidas previstas no 932 do CPC. Decisões monocráticas, seja já negando segmento, não conhecendo, ou até mesmo negando provimento, dependendo do caso, na forma do artigo 932 do CPC, que se aplica integralmente ao processo do trabalho. Sendo pautado feito para julgamento colegiado, será realizado primeiro um novo juízo de admissibilidade e depois o julgamento de mérito. Então veja que o juízo de admissibilidade é realizado pelo órgão ACO e também pelo órgão ad quem, novo juízo de admissibilidade. Somente depois, porque este juízo de admissibilidade aqui não vincula o tribunal ad quem. Não vincula. O tribunal, aqui o juiz pode ter trancado, o tribunal entende que não, eu devo sim conhecer, é admissível esse recurso. Ou o contrário, aqui o juiz lá de baixo conheceu e o tribunal entende que não deve conhecer. Não tem problema. Se o tribunal ultrapassar aqui o juízo de admissibilidade, ele julgará o mérito, tá? E a partir da próxima aula a gente vai estudar um pouquinho dos recursos em espécie trabalhistas. Recurso ordinário, recurso de revista, embargos, agravos, recurso extraordinário, esses recursos em espécie aplicáveis ao processo do trabalho, e prosseguiremos assim o conteúdo do nosso curso. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de hoje. Espero que vocês tenham aqui aprendido um pouco de processo do trabalho desse conteúdo da aula de hoje. Fico à disposição para as dúvidas no plantão de dúvidas do CP Iuris ou mesmo no meu e-mail pessoal. Tá? Fiquem à vontade para mandar e a gente se encontra na próxima aula. Até logo!